Quando falamos em naufrágio, logo vem à mente a história do Titanic, o enorme navio de passageiros que afundou em 1912, depois de se chocar contra um iceberg e deixar 1.517 mortos. A história já foi explorada de diversas formas e é difícil encontrar quem não saiba coisas sobre o naufrágio mais famoso do mundo. Tá aí o filme com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet para ajudar nessa tarefa. Como o Titanic, outros grandes naufrágios tiveram grandes proporções e marcaram época, e é exatamente deles que vamos falar no vídeo de hoje. Conheça agora os 5 piores acidentes em navios. MS Estônia. A Estônia recordou um dos piores desastres de sua história, o naufrágio da balsa MS Estônia. O ferry afundou no dia 28 de setembro de 1994, durante uma travessia de Tallinn para Estocolmo. Apenas 137 dos 989 passageiros e tripulantes a bordo sobreviveram. O navio desapareceu dos radares e afundou-se a cerca de 22 milhas náuticas da ilha Utö, em menos de 85 metros da água. Uma colisão sueco-finlandesa-estoniana concluiu que, em 1997, os dispositivos de bloqueio das portas da proa cederam ao impacto das ondas e deixaram a água entrar no convés de veículos, provocando o afundamento. Costa Concórdia. Há mais de 5 anos, no dia 13 de janeiro de 2012, em uma sexta-feira 13, uma tragédia anunciava ao mundo que o dia seria de tristeza. O navio Costa Concórdia colidiu em corpos rochosos próximos à ilha de Giglio, em Toscana, na Itália, já perto das 22 horas da noite. Naquele dia, o acidente chocou o mundo por suas 32 mortes e pela inclinação da navegação. Com o choque do navio nas pedras marítimas, o buraco de 70 metros se abriu ao lado esquerdo do casco da Costa Concórdia, causando o naufrágio da embarcação, que contava com mais de 4.000 pessoas, das quais 32 morreram e 127 ficaram feridas. O acidente, na verdade, foi um ato de irresponsabilidade do comandante, Francesco, que optou por navegar segundo o seu instinto marinho mais próximo da ilha, confiando na sua habilidade, conforme foi dito pelo juiz do seu caso. O comandante Francesco foi considerado culpado pela colisão e foi condenado a 16 anos e 1 mês de prisão, interdição perpétua dos escritórios públicos e interdição de 5 anos como comandante de qualquer embarcação. Além disso, foi proibido de praticar qualquer profissão marítima por 5 anos, e a pena foi confirmada em maio de 2016. Outras 5 pessoas que trabalhavam a bordo do cruzeiro se declararam parcialmente culpadas e foram condenadas a penas menores, com duração de entre 1 ano a 6 meses e 2 anos e 10 meses. RMS Titanic. A história diz que Joseph Bruce Ismay, o presidente da empresa dona do gigantesco e luxuoso transatlântico Titanic, pretendia chegar às manchetes ao exibir a velocidade do navio, fazendo com que as embarcações chegassem ao seu destino um dia antes do previsto. Para isso, exigiu ao capitão Edward Smith que o conduzisse a pleno vapor. O capitão aceitou, embora soubesse da possibilidade de topar com icebergs no meio do caminho. Quando viram o bloco de gelo, foi impossível fazer a manobra para evitar a colisão, dada a alta velocidade e o tamanho do navio. Esse foi o início do fim para o magnífico Titanic. Um dos piores desastres marítimos da história teve início na noite de 14 de abril e terminou na manhã de 15 de abril de 1912. O luxuoso transatlântico RMS Titanic foi ao fundo do mar após colidir com um iceberg no Oceano Atlântico. O acidente aconteceu horas depois de o navio ter deixado o porto de Southampton, na Inglaterra, na véspera. Dos 2.224 passageiros a bordo, mais de 1.500 pessoas morreram afogadas ou por conta do frio. Era o triste fim da viagem inaugural do Titanic, que deveria ter como destino final a cidade de Nova York. Pouco antes da meia-noite do dia 14 de abril, o Titanic navegava em uma área de água parada, sem ondas, um verdadeiro espelho, e também um inconveniente para detectar icebergs. Com uma noite estrelada em um mar excepcionalmente calmo, os vigias deram aviso do iceberg a 600 metros da proa. O primeiro oficial Murdoch, de plantão no momento após a retirada do capitão Smith em sua cabine, tentou evitar a colisão, porém o navio raspou no iceberg, o que abriu 6 fendas no seu casco. A partir deste momento, o Titanic estava condenado. Para agravar a situação, não havia botes salva-vidas para todos os passageiros, apesar de o navio estar seguindo a legislação vigente na época. Este foi um dos piores desastres marítimos da história, em tempos de paz e talvez
o mais famoso, MV Donha Paz. Foi no dia 20 de dezembro de 1987 que o MV Donha Paz afundou nas Filipinas e matou pelo menos 1.565 pessoas, quando a maioria dos passageiros estavam dormindo. O navio colidiu o MT Vector, que carregava 8.800 barris de gasolina e petróleo. Com toda essa carga inflamável, é claro que iria acontecer um incêndio. O fogo invadiu o navio e fez os passageiros abandonarem a embarcação. Como existiam muitos passageiros não identificados, o número de mortos pode passar de 4.000. Para muitos, esse foi o pior acidente marítimo da história. SS General Slocum. Pouco antes do naufrágio do Titanic, exatamente em 1904, o SS General Slocum também fez milhares de vítimas. O navio afundou em Nova York e matou cerca de 1.021 pessoas. Na embarcação estavam a bordo membros da igreja luterana evangélica. Na sala de lâmpadas começou um incêndio e as chamas rapidamente cresceram conforme eram alimentadas por óleo e gasolina. Os coletes salva-vidas foram queimados e os botes tinham acesso muito difícil. Quem sabia nadar, abandonou a embarcação. Quem não sabia, morreu afogado ou queimado. Realmente, naufrágios não são tão comuns assim, mas quando acontecem são verdadeiramente fatais. Mas e aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.